Boa noite, amados irmãos. A paz do Senhor a todos, toda a sua família. Nesse dia em que, nesse mundo, se comemora a Páscoa, só que muitas vezes é comemorada de uma forma em que quem verdadeiramente tem que ser honrado, muitas vezes é esquecido. Mas desejamos uma boa Páscoa para todos. E gostaríamos de iniciar esse culto de celebração com uma oração. Convido vocês, neste momento, a fechar seus olhos, colocar a mão no seu coração e vamos falar com Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração sejam direcionados ao único que é digno de toda honra e glória, que é o nosso Senhor Jesus. Aquele com seu sacrifício vicário naquele madeiro, naquela cruz, levou sobre si todas as nossas maldições, transgressões, pecados, falhas, erros, e foi verdadeiramente o sacrifício que levou sobre si todas as dores de nós, nos trazendo a condição de sermos chamados filhos de Deus. O nosso Redentor vive, e neste domingo, neste dia, declaramos e elevamos os nossos corações a essa oração ao teu trono, para te dizer que tu és o nosso Redentor, nosso único Salvador, nosso verdadeiro Senhor. E ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. E que através deste culto o Senhor possa falar aos corações, trazer a tua mensagem, a tua revelação da palavra a cada um de nós, ajustando-nos, nos moldando cada dia mais na tua santa e verdadeira palavra. Por isso te adoramos, te bendizemos e nos colocamos totalmente aos teus pés. Ao Senhor toda honra e glória hoje, amanhã e por toda a eternidade, em nome do Senhor Jesus. Te pedimos, Senhor, que abençoe o pastor Américo, a quem trará para nós, aleluia, a ministração da tua palavra e dos louvores, e que o Senhor possa alcançar os corações de todos aqueles que agora estão conosco, assim como aqueles que em algum outro momento verão esta reunião. Amém. Muito obrigado por tudo, uma boa noite a todos, em nome do Senhor Jesus, bom culto a todos. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor dos exércitos, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos adorar ao Senhor, porque nada além do sangue nos umbrais da porta poderia salvar os filhos de Israel e todos quantos crescem naquilo que Deus havia dito para Israel.
livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva todas as ruas de ouro, de tua voz, palavras de tua justiça, pela tua vida, Jesus, Cristo, teu sangue, Deus, mostras tua graça, a tua boca, e prepara o caminho para chegar somente teu sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Bendito seja o Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Santo é o Senhor dos exércitos, digno de ser louvado e adorado. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Aleluia. A Ele a glória, a Ele a
chegar lá. Deus seja louvado e adorado, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Bendito seja o nosso Pai. O mundo comemora hoje a Páscoa. A Páscoa é uma oportunidade para a igreja. Êxodo capítulo 12 nos fala desta linda passagem. Mas a Páscoa é uma porta aberta para a evangelização dos povos. O mundo todo celebra a Páscoa. Quase todo mundo celebra a Páscoa. Todo país que confessa o cristianismo celebra a Páscoa. E essa é uma rica oportunidade, porque na Páscoa, como no Natal, as pessoas estão mais sensíveis, estão com os seus corações em busca de uma esperança. A Bíblia diz que os homens andam tateando, buscando encontrar uma resposta para os seus questionamentos de vida, o seu interior. A Páscoa, aí as pessoas hoje, pela Páscoa comercial, aí aparece o coelhinho com ovos, né? Aí o catolicismo vai dizer que o coelho é símbolo de fertilidade, mas a ovelha também é. A ovelha é símbolo de fertilidade, de riqueza, de bonança, de abastança, de paz, de quantidade infinita. Tem uma ovelha, daqui a pouco você tem outra, tem outra, tem outra. O coelho é como um rato, né? Ele bota 6 filhotes, 7, 8. Já a ovelha, no máximo que ela pode colocar um gêmeo é 2. Então colocaram aí a Páscoa no lugar do cordeiro. Se aqui, Êxodo capítulo 12, diz que o cordeiro será escolhido, examinado sem defeito, para que possa servir como oferta pela saída, ou seja, cordeiro, ele deveria ser escolhido. Vamos ler aqui Êxodo capítulo 12, depois nós vamos discorrer do assunto da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e Arão, na terra do Egito, presta atenção, na terra do Egito, este mês será o principal mês dos meses, e será o primeiro mês do ano. É o mês do dia 15 de março ao dia 15 de abril, aproximadamente. Pega março e abril. Meado do mês de março, meado do mês de abril, né? Aí, o mês de maio já é do dia 15 de abril até o dia 15 de março. O calendário judaico é diferente do nosso, o calendário cristão. Então, o mês de abril seria o principal mês do ano. Falar em toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, porque aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, desde que seja macho de um ano sem defeito. Eu o guardarei até o 14º dia deste mês, que todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça e as pernas e a fissura nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficará até amanhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. E a Páscoa do Senhor é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passareis
passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. Celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao longo do primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Senhor, fala aos nossos corações, nos ensina por meio de Tua palavra. Cobre-nos com Teu sangue, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, e usa-nos pela Tua graça em nome de Jesus. Então, o que o pastor Américo quer te ensinar, te falar sobre a Páscoa. Já no início, quando eu comecei a falar, eu já disse para vocês, Pai do Senhor, a Páscoa é um momento ímpar, como o Natal é um momento ímpar, dentro da tradição do cristianismo e do povo judeu. É um momento onde as pessoas estão sensibilizadas, todos querem comemorar a Páscoa, todos querem comprar, no Brasil como em outros países, o ovinho de Páscoa. Foi tirado o cordeiro e foi colocado o coelho, porque diz que o coelho é símbolo da fertilidade, e o coelho não bota ovo, e agora o símbolo do nascimento dos coelhinhos é um ovo. Então você vê muita coisa, muita contradição que não tem nada a ver. Por mais que a pessoa não seja um cristão, se ele for colher, ele vê que é uma contradição. Então hoje nós temos a Páscoa instituída a Israel e a Páscoa comercial. A Páscoa comercial é aquela que mostra o coelhinho bonitinho, pulando, que as crianças ficam seduzidas pelaquilo, que há todo um trabalho, né? Na realidade é um engano, um engodo para as crianças. Tem muita gente que se irrita quando você fala a verdade. Não, eu cresci assim, não era bom ter falado. Não, a verdade cedo ou tarde ela é boa, é bem-vinda. Então o bom é falar. Coelhinho da Páscoa não simboliza a Páscoa, ovo da Páscoa não simboliza a Páscoa. Simboliza a Páscoa foi o que nós lemos aqui: o cordeiro será escolhido de um ano, sem defeito, sem mácula, não poderia ter nada de defeituoso, e vai ser imolado para que o sangue dele sirva de proteção para o povo de Israel. Então, aonde esse cordeiro, a primeira anunciação desse cordeiro, foi anunciado pela primeira vez. Esse fato que está acontecendo aqui, já de uma maneira totalmente diferenciada, depois de séculos de história, esse mesmo cordeiro, ele é anunciado em Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 fala desse cordeiro. Para você entender isso que eu estou falando, você tem que conhecer a Escritura como um todo. Depois desse cordeiro, ele vai ser novamente anunciado em Gênesis 3,15, como é aqui na Páscoa, lá no Evangelho de João, quando João, o Batista, olha Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ele está apontando para a promessa de 3,15. Depois de séculos, né, o cordeiro é representado quando Noé sai da arca e imola um animal. Provavelmente, 99,9%, Noé imolou um cordeiro, como era de costume, como Abel imola um cordeiro. E Caim mata Abel porque o coração de Caim era porfiador e mau. Então nós vamos ver que esse cordeiro, essa Páscoa, ela já foi anunciada de antemão, porém não foi explicada. Conforme o tempo foi passando, Deus faz o pacto com Abraão, e quando faz o pacto com Abraão, novamente ele anuncia a Páscoa. Ele anuncia a Páscoa e fala: Abraão, os teus filhos, meus filhos, o meu povo vai ser levado para o Egito. Abraão ainda estava vivo, as crianças ainda não tinham nem nascido, Isaac, Jacó, todos eles não tinham nascido ainda, quando Deus vai falar: vão levar, o meu povo vai cativo para o Egito.
e lá ele vai ser escravizado, mas depois eu vou estender mãos fortes, braço de poder, e vou resgatar o meu povo de lá. Como ele iria resgatar esse povo de lá? Aí vai passando, vai nascendo Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, José vai para o Egito, o povo vai para o Egito, todo o povo vai para o Egito, fica lá preservado por aproximadamente 430 anos, alguns chegam a dizer que é 450 anos, servindo como escravo, até que Deus ouve o clamor de seu povo e lembra das promessas, e era o momento oportuno. Deus vai vir e vai retirar esse povo, vai preparar Moisés, vai preparar um líder. Deus sempre prepara um líder humano para que ele possa colocar ativo os seus planos e propósitos que não podem ser frustrados, que está registrado lá no livro do patriarca Jó, capítulo 42. Então agora nós vamos ver a promessa de Gênesis 3,15 se transformar em uma realidade, mas tipológica, ou seja, apontando para um futuro distante. Então eles agora tinham as promessas do passado, a qual eles não entendiam, porque o Evangelho e a salvação e o propósito, o plano de Deus está sendo revelado ao mundo espiritual pela igreja. A igreja é o baluarte de Deus, é o depósito, o corpo de Cristo é o depositário de toda a revelação divina do que Deus vai fazer em todo o cosmos, por meio da sua igreja e do seu Filho. Tudo que vai acontecer no cosmos, tudo que vai acontecer no planeta Terra, tudo que vai acontecer na vida do cristão, na vida dos filhos de Deus, na vida do povo do mundo, tudo que vai acontecer para o propósito e projeto de Deus, que é formar novos céus e nova terra e tornar céu e terra a mesma grei, vai ser revelado pela igreja. Então, nós vamos ver que esse cordeiro que foi prometido em Gênesis 3,15, ele agora é o cordeiro tipológico. O povo está escravizado. Lembra quando eu falei, quando eu li aqui no início? Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Deus está falando com Moisés e Arão na terra do Egito. O que é a terra do Egito? É a terra da escravidão. Olha o que é a Páscoa. A Páscoa é liberdade. A Páscoa é a maior prova de amor de Deus para com o homem. Aí lá na frente você vai ver Paulo revelar algo profundo, vai dizer que Cristo é a nossa Páscoa. Paulo é meu irmão, eu estou até arrepiado aqui sentindo a graça da unção da palavra. Paulo vai dizer, Cristo é a nossa Páscoa. Por quê? Aquela tradição estava sendo celebrada, mas o sentido daquela Páscoa que eles celebravam já havia mudado para um sentido mais profundo e maior. Não significa que tem que se deixar de celebrar a Páscoa, não. Agora a Páscoa em Cristo se completou. Por quê? Cristo é o Cordeiro Pascual, reconhecido pelo testemunho dos profetas do passado, dos profetas do presente, que foi o único profeta que tinha na época, que foi João Batista, e reconhecido, examinado pelo sumo sacerdote e escolhido pelo sumo sacerdote vigente da época. Por quê? Morra toda a nação, se pode morrer um homem em lugar de todos nós. Por que morrer todo o povo no Egito escravo? Se o Cordeiro poderia morrer pelo aquele povo. Lá no Egito, Deus já pré-anunciava a salvação dos gentios, porque muitos egípcios que eram amigos dos israelitas vieram para dentro da casa dos israelitas, comeram o Cordeiro Pascual, celebraram a Páscoa junto com eles e tiveram seus primogênitos salvos e preservados e seguiram caravana fora depois com o próprio povo de Israel. Ali Deus estava instituindo a Páscoa que era uma sombra daquilo que viria, era um tipo daquilo que viria, que se tornaria uma realidade. A verdadeira Páscoa é a vinda daquele que cobre o pecado. Porque o povo de Israel não foi destruído, porque o sangue daquele cordeiro que foi comido. Aí Jesus vai falar para os escribas e fariseus, os sacerdotes, e vai dizer, os seus discípulos vão se escandalizar, porque não entendiam, hoje nós entendemos. Jesus fala, o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo.
Só tem parte com Deus, só é filho de Deus quem come dessa palavra e bebe essa palavra como suprimento de vida. Então o que está sendo anunciado lá no Egito, que vai servir de proteção para aquele povo, está apontando para um futuro distante, onde Deus enviaria o Cordeiro Pascual verdadeiro, com aparência humana, um tabernáculo humano, Deus habitando naquele Cordeiro. Você vê que Deus fala com Moisés e Arão e diz assim, ó, eu vou passar, e quando eu passar, quem vai vir para livrar o povo das mãos do adversário? Quem vai vir para executar a sentença? Tudo isso aqui está prefigurando algo que está para acontecer. Deus virá e separará o trigo do joio, a palha será separada e o trigo separado. O trigo será levado para o seu celeiro, ou seja, para o seu reino, para viver com ele, e a palha será queimada, que são os ímpios, não porque são ímpios no sentido que cometeram iniquidade, viram a promessa de Deus, ouviram o evangelho e renunciaram, se mantiveram com o coração duro. Quem vai vir vai ser o próprio Deus. Moisés insistiu com o faraó durante 9 pragas, na 10ª Deus falou, agora eu vou descer. 10 é o número do basta, e o 9 é a anunciação do que Deus vai fazer perpetuamente pelo seu povo. Então o 10 é o basta de Deus, ele mesmo desceu, e todo o egípcio que tinha fé em Deus por causa dos sinais que eles viram, e correram para a casa dos israelitas e pediram proteção, que entraram naquelas casas, que tinham sangue nas vergas das portas, que estavam lá comendo o cordeiro, a carne do cordeiro assada, a erva amarga, como Deus instituiu, para que eles não se esquecessem do momento em que eles passaram no deserto, porque Deus não quer que o homem se esqueça do deserto que ele viveu, para quando ele estiver na terra prometida, comendo do bom e do melhor, vivendo do bom e do melhor, você se lembre sempre que não foi você que colocou você ali, foi Deus que te colocou naquele lugar. O deserto é o lugar de preparação, e quem passa pelo deserto e atravessa o Jordão, vive o melhor de Deus, e só passa o deserto quem tem fibra, quem tem coragem, quem tem disposição de resistir às pancadas do adversário. Então o que é a Páscoa? A Páscoa é libertação, é a prova do amor de Deus para com a humanidade. Quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz é o que? Um sacrifício, ele sacrifica. Ali simbolizava o Cordeiro Pascual, uma nova aliança baseada nas promessas. É isso que Noé está falando para a humanidade, ó, continuo debaixo da aliança do Criador, do Eterno, que não só criou a humanidade, mas a preservou por meio da minha família, de meus filhos e minhas noras, que está aí, de onde veio toda a humanidade outra vez. Então não tem necessidade da humanidade querer ser melhor do que a outra. Deus, ele proveu todas as coisas, o conhecimento espiritual, para capacitar o indivíduo a viver em paz, porque todos nós somos irmãos. Paulo fala isso, todos nós somos irmãos, somos de uma origem, de um só ser, de um só homem, Adão. Não há necessidade das pessoas se destruir, se degladiar. O mundo precisa se unir. Precisamos de tirar esses pensamentos mesquinhos, esse pensamento individualista, pensamentos egoístas, dominado pelo pecado e pelo Deus desse século, e entrarmos na dimensão da visão do Cristo, que é o homem se unir e viver da honestidade, do trabalho e dentro da obediência a esta palavra que nos proporciona todo o bem e o melhor desta terra. O que é a Páscoa? Páscoa é proteção. A Páscoa é a passagem. Passagem de quem? É a passagem do Deus Criador de todas as coisas, que ele fala aqui, ó, eu descerei e eu vou ferir, eu vou executar juízo, eu vou libertar você. O próprio Deus veio em resgate da sua herança. Ele vem e somente permaneceu de pé, foi poupado aqueles cuja casa estava tingida, marcada com o sangue do Cordeiro. Amém, é isso aí.
Glória a Deus. Então, aonde tinha o sangue, o destruidor não entrava. Isso nos ensina algo muito importante. As pessoas hoje estão querendo bênção, mas não querem a marca do sangue. O que traz a marca do sangue? Comunhão e intimidade com Deus por meio desta palavra. Conhecimento não te salva, mas ele gera santidade. Ele te capacita a ser salvo. O que salva é a fé. É essa palavra aqui, não é o meu sentimento não. Essa palavra salva. Quando eu obedeço ela, eu digo, eu tenho fé porque eu ando nela. Ela é minha regra de fé e prática. O homem é falho, mas Deus é perfeito. Quando Deus faz um pacto com Abraão, lá no meio do sacrifício, Deus não permite Abraão jurar. Interessante que Abraão tomava conta do sacrifício. O sacrifício representa o cordeiro, e o cordeiro representa o verbo, e o verbo é encarnado, e o verbo se torna rema quando nós obedecemos. Abraão toma conta do sacrifício, ou seja, toma conta da palavra, responsabilidade de executar, de manter a palavra em bom estado, de manter a palavra como a verdade, como a bandeira diante do mundo que se destrói pela impiedade. A palavra é santidade, é nossa. Deus jura por ele e jura por Abraão, porque Deus sabe que o homem não é capaz de dar uma palavra de juramento para com ele, porque o homem é carne, ele é espírito, então não tem ninguém que possa ser igual ou como Deus. Então Deus jura por ele e jura por Abraão. Ali o cordeiro que está sendo representado pelo sacrifício, Deus está falando, sou eu que vou fazer todas as coisas e vou vos resgatar da maneira como eu quero e eu determinei. Como Deus determinou? Enviar o seu Filho amado. João 3,16, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Jesus não foi enviado para condenar ninguém. Jesus não foi enviado para ser inimigo do árabe, inimigo do judeu, inimigo do português, do espanhol, do italiano, do japonês, do chinês, do coreano, do sul-coreano, do norte-coreano, do cambodiano, do vietnamita. Jesus foi enviado para ser o resgatador dos homens, amigo dos homens. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condená-lo, mas para salvá-lo. Mas os homens estão presos pelo sistema. O sistema colocou coelhinho ao invés de cordeiro. O sistema colocou ovos ao invés de colocar filhotinhos de cordeirinhos, que é a multiplicação da família de Deus. O Cordeiro de Deus morre para dar vida ao mundo, e a vida fala de multiplicação, não multiplicação de coelho ou de ovos, mas de multiplicação de filhos, que são considerados ovelhas, que são o rebanho de Deus, a qual ele é, João 10, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então a Páscoa, ela é libertação. Você precisa se libertar do sistema, você precisa se libertar daquilo que o homem criou, você precisa ter uma visão daquilo que Deus fez para você gozar o melhor dessa terra. Você precisa de sair da região periférica. Eu não sou contra você dar o teu ovinho de Páscoa, comer teu chocolate, mas por que o chocolate tem que ser ovo? Por que não um cordeirinho, né? Um cordeirinho, poderia ser até mesmo um ovo de chocolate, como faz, mas com o cordeirinho dentro. Elevar o cordeiro, porque foi por meio do cordeiro que Israel saiu da escravidão. Páscoa simboliza liberdade. Páscoa simboliza o Todo-Poderoso descendo ao nível do homem para vir tipificar um cordeiro morto, para que por meio daquele sangue tivesse uma proteção espiritual, para que ele passasse por meio do Egito, destruindo os rebeldes e trazendo dor aos rebeldes. Meu irmão, o juízo de Deus sobre o rebelde não vai ser fácil. Se você olhar para a passagem de Deus no Egito, nem Faraó suportou. E olha que ainda não foi a realidade do lago de fogo, porque a Páscoa, que é Cristo hoje, ele não passa mais para destruir primogênito. Ele vai levar cativo para um lugar chamado Lago de Fogo. Porque os homens que se fazem rebeldes, já dizia Santo Agostinho, homens se fizeram anjo porque obedeceram a palavra. Aí você interpreta isso
pelo lado oposto, homens se fazem filho do diabo porque obedecem ao diabo. Aí as pessoas dizem, não, mas Deus, que é amor, que é misericordioso, jamais ele lançaria um filho seu no lago de fogo. Verdade, Deus não faz isso. Jamais Deus vai fazer isso, lançar um filho dele no lago de fogo. Mas lembre-se que o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz: só é filho de Deus a quem Deus dá o poder por meio da fé, que é a aceitação da nossa Páscoa, que é Cristo, do homem ser liberto desse mundo e receber o poder de ser feito filho de Deus. Então o homem passa do estágio de criatura para filho de Deus. A criatura está sujeita à vaidade e ao domínio do Deus desse século. Quando eu não abro meu coração para Deus, eu sou guiado pelo Deus desse século. Eu vivo no sistema, eu estou dentro de um sistema que é oposto à vontade de Deus, quebra os princípios de Deus, todos os princípios de Deus. Então ou eu permaneço criatura, ou eu me torno filho de Deus. O que eu vou me tornar? Vai fazer toda uma diferença, como fez o sangue nos umbrais da porta. Hoje a marca do sangue nos umbrais da porta é você receber a marca do Espírito de Deus. O sangue representava o selo, era como um selo marcado em cada porta, que protegia cada família que estava ali dentro. O que você tem sobre você, o que te marca, o que diferencia você de todos os homens, não é o teu dinheiro, não é a tua posição social, não é o que você fala, mas é a fé que você professa, é a fé que você aceita, é a fé que você obedece. Aceitaste o Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador? Tem esta palavra como regra de fé e prática. Pratica, ama o teu próximo. Se você está assim, você é uma criatura nova, chamada Filho de Deus. Mas Deus não lançará nenhuma dessas criaturas no inferno. Mas os homens que se mantêm rebeldes, que por natureza são inimigos de Deus, porque caíram e se fizeram filhos do diabo pela desobediência, e permanecem em desobediência dessa palavra, continuam escravo do Deus deste século, assim como o Faraó se dizia ser um Deus, escravizava o povo de Israel. A Páscoa é a passagem do anjo da morte, do destruidor, que viria vingar, fazer vingança, porque Deus fala assim: eu não vos vinguei, a mim pertence a vingança. Naquele dia Deus envergonhou todas as divindades do Egito, todas. Naquele dia Deus pisou sobre o pescoço de Faraó por meio do seu anjo destruidor, colocou o pé assim, ó, e olhou para a cara de Faraó, e Faraó ficou com aquele olho regalado desse tamanho, sem poder fazer nada. Aonde está Sobeque? Aonde está Tifo? Aonde está Neusia? Aonde está todos os deuses do Egito? Mortos, incapazes de fazer qualquer coisa. Seus sacerdotes invocaram, e eles mesmos chegaram diante de Faraó e falou: ó, não há Deus maior do que o Deus desse povo de Israel, deixa esse povo ir. A Páscoa simboliza libertação, mas uma libertação que custou um alto preço, custou a vida do Cordeiro para a libertação de um povo que simbolicamente foi coberto pelo sangue para uma vida totalmente diferenciada por meio de um padrão de obediência, que você vai ver isso registrado no livro de Levítico, aonde Deus dá regras, parâmetros para que o seu povo permaneça nos princípios até que viesse o verdadeiro Cordeiro Pascual, que é Cristo. Então a nossa Páscoa não é essa Páscoa que as pessoas dão ovo para todo mundo. Eu não tenho nada contra o ovinho. Quer me dar um ovinho para me dar, que eu vou comer? Uma delícia. Quer me dar bombom? Eu vou comer o bombom. Não tem nada a ver a Páscoa com o ovinho. O problema é o que está por trás disso aí. O que está por trás disso? Você comer um chocolate não tem pecado nenhum. Mas a intenção por trás dessa Páscoa comercial, dessa Páscoa, pagã, que não é a Páscoa que simboliza a saída da escravidão, do mundo do pecado. As pessoas hoje se reúnem para celebrar a Páscoa. Tem gente que celebra com churrasco, bebedice, come peixe para dizer que não... Mas daqui a pouco estou embriagado, brigando, dá um tiro, tem facada. Dá uma olhada depois aí
nas delegacias que você vai ver quanta desgraça aconteceu por causa do álcool, do desentendimento entre família, por causa da bebedice. Várias coisas vão acontecer, você vai ver no jornal. Porque a Páscoa não é para se embriagar, a Páscoa é para celebrar a nova vida. A Páscoa é Cristo, Cristo é a nossa Páscoa. Estamos debaixo da autoridade desta palavra, como o povo de Israel estava debaixo da autoridade do livro de Levítico. O Novo Testamento é como fosse o livro de Levítico, é princípios imutáveis, inegociáveis que Deus deixou para a humanidade, a qual a humanidade ela tem que seguir, tem que ser firmada nestes princípios. Precisa que homens ensinem esta verdade. Páscoa não é comer chocolate, Páscoa não é comer peixe, ou comer ovo, ou comer carne. Páscoa é você amar o teu próximo como a ti mesmo. A Páscoa, o sentido da Páscoa é esse. Jesus ensinou que a Páscoa, Jesus falou, ninguém tem maior amor do que este. Eu dar a vida pelo meu irmão. Vou dar a vida por ele. Essa é a Páscoa. Essa é a Páscoa. Você dá a vida pelas pessoas. Você tem honestidade de olhar para os olhos das pessoas, de viver com as pessoas sem enganar, sem mentira. Então qual a Páscoa que nós estamos celebrando hoje? Qual a Páscoa que nós estamos vivendo? O que nós estamos fazendo hoje? Às vezes eu vejo pessoas falando assim, pastor, não é errado não. Você lá na tua igreja dá o teu bombom, dá o teu ovinho lá de chocolate para as crianças. Não estou falando disso. Veja bem, estou te falando pelo espírito que está por trás disso. É o falso entendimento, é a falsa Páscoa. Porque Páscoa vai ser representada por coelho? Porque o símbolo da fertilidade vai ser o coelho que bota ovo. Você já viu o coelho botar ovo? Quem aqui já viu o coelho botar ovo? Por que inventar uma mentira para celebrar um fato tão glorioso, tão profundo? Por que o ser humano não toma vergonha na cara e não dá a meia volta, olha pelo retrovisor, pega a palavra e muda esse negócio de coelhinho botar ovo? Será que nós somos mentirosos e gostamos de contar mentira para os nossos filhos? Eu nunca contei mentira para os meus filhos. Sempre falei, coelho não bota ovo, coelho não é da Páscoa. Páscoa é cordeiro. E o cordeiro é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi anunciado por Deus em Gênesis 3,15. Foi testificado a promessa de Gênesis 3,15 pelos profetas, reis e sacerdotes do passado. E foi aceita pelo sacerdote vigente do tempo de Herodes e Pôncio Pilatos, a qual o cordeiro vai ser anunciado por João o Batista e proclamado e conclamar o povo a seguir a ele, não só os seus discípulos, como o povo. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A este vós deveis seguir. A honra e a glória pertencem a ele. Importa que ele cresça e que eu diminua. João foi um dos maiores profetas que o mundo já teve. Às vezes tem gente, não, foi o profeta Samuel, foi o profeta Daniel. Não, o próprio Filho de Deus disse, ali vocês estão vendo o maior profeta que já existiu até hoje, porque João Batista foi o maior profeta. Ele profetizou a vinda do Messias antes de aparecer, e quando o Messias aparece, ele testifica do Messias e fala assim, este é o Cordeiro. Olha que coisa maravilhosa, este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, a ele vocês deveis servir, e passa o bastão para Jesus e fala, importa que ele cresça. Quando João fala isso, a probabilidade de 99,9% é que João, que é o apóstolo amado, querido, ele era servo de João Batista. Os filhos de Zebedeu, algumas pessoas que seguiam João Batista, apreciavam o seu discurso, estavam sempre perto, quando ouviram falar de Jesus, eles seguiram Jesus. Dá uma lidinha nas escrituras, você vai ver Filipe e outros eram seguidores de João Batista, que viram João dar esse testemunho de Jesus. E ele fala, a este vós deveis seguir. Importa, quando ele fala assim, importa que ele cresça e que eu diminua, ele passou o ministério da reconciliação, que é a pregação desse evangelho, e o ministério terreno de Cristo, para o resgate de muito, como cordeiro pascual para as mãos de Jesus. Pensaram os sacerdotes
E os sábios do mundo antigo, do tempo que o profeta João Batista estava vivendo, que o Messias fosse ele, mas ele dizia: eu não sou, mas entre vós está um a quem eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Quando ele aparece, ele diz assim: esse é o Cordeiro, esse é o escolhido que vai ser levado para a casa do sacerdote Anas e Caifás, vai ser examinado pela autoridade religiosa, vai ser levado para a autoridade civil, vai ser examinado, vai ser julgado justo, mas por causa da promessa e do propósito, ele vai ser condenado e imolado, e o seu sangue hoje é derramado. Debaixo de qual fé você está? A quem você está servindo faz a diferença. Você segue a quem? Qual é o teu livro de regra de fé e prática? Hoje as pessoas seguem os sábios da internet, profetas da internet. Tem até uns que falam as palavras que são penetrantes. E a palavra profética, ela surte muito efeito quando a pessoa vive em obediência a Deus. Mas qual é o livro que você professa? Você está com o quê? Qual é o livro que vai te salvar? O único tratado teológico em todo o globo terrestre, no cosmos, no universo, que implica em que o homem seja salvo por ele, é a Bíblia Sagrada, a qual um dia dela foi extraída a Septuaginta, depois a Vulgata Latina, e hoje nós temos ela em nossas mãos, para não errarmos o caminho, a quem nós estamos servindo e a quem nós estamos confessando por Salvador, e a quem nós estamos sendo obedientes. Eu estou com o livro de Buda, eu estou com o livro de Kardec, eu estou com a Bíblia de Charles Taze Russell, eu estou com o segmento dos Mormons, eu estou com o Corão, eu estou com algum tipo de religião inventada por algum sábio desse mundo, que disse que Deus apareceu para ele. Por que eu vou seguir essas fábulas quando eu tenho o próprio Deus, que se revela, se faz homem, e se oferece como Cordeiro Pascual para tirar o nosso pecado? Porque eu vou seguir qualquer outro tipo de ensinamento se eu tenho o ensino por excelência, que é as Escrituras Sagradas. O que é a Páscoa? A Páscoa é libertação. O mundo vivia escravizado por Faraó, explorado por Faraó. O homem natural, por natureza, Paulo explica que ele é inimigo de Deus. Paulo vai falar à igreja dos Efésios que por causa do grande amor com que ele nos amou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele vos ressuscitou, vos deu vida juntamente com ele, por meio de sua morte. Quando fala de morte, fala de sangue. Quando fala de sangue, fala de preço que foi pago. Quando fala que preço foi pago, fala de morte. Quando o preço foi pago, o sangue foi vertido. O Cordeiro não só perdoa o pecado, como também o sangue dele nos propicia, ou seja, nos torna agradável ao Altíssimo, para que ele possa nos olhar e sermos aceitável, para que ele possa derramar sobre nós todas as suas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Efésio é completo. Deus derramou todas as bênçãos espirituais no seu corpo, na sua igreja, nos seus filhos em Cristo Jesus, pela obediência a esta palavra. Não é palavra de homem, não é palavra criada por homem, não é palavra criada por sábio, mas é palavra revelada historicamente ao povo de Israel. Doa quem doer, por eles veio a promessa, deles são os patriarcas, mas a salvação veio por meio dele para todos os que creem em Cristo Jesus. Páscoa é libertação, é a saída do mundo da escravidão, do mundo da dor, do mundo do chicote, para entrarmos debaixo da obediência, desta graça, desta misericórdia, deste Deus que sobrepuja todo o conhecimento humano, desse Deus que o seu conhecimento e a sua revelação, ela vai transcender todo o conhecimento humano, ao ponto das pessoas enlouquecerem e não entenderem aquilo que Deus explica e ensina de maneira fácil, inteligível, porque ele está falando a homem, não a animais. E eles escrevem para homens, mas tem homens que vivem como bruto,
criando falsas esperanças, falsas doutrinas, falsos ensinos. Quem disse que Páscoa é coelho? Quem disse que Páscoa, o símbolo da fertilidade, é ovos? Páscoa é cordeiro que derrama sangue, que a carne tem que ser comida, o sangue tem que ser bebido. E Jesus fala: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E Jesus vai dizer: aquele que crê em mim será um comigo, assim como eu sou um com o Pai, porque eu amo, porque eu faço tudo conforme Ele me ensinou. Copiou? Ou eu preciso desenhar? Agora eu vou desenhar. Eu me torno um com Deus quando eu obedeço essa palavra, quando eu ando nessa palavra. Aí eu sou um com Deus, e assim eu posso dizer: eu sou um cristão, eu sou um pequeno Cristo, porque eu imito Cristo, eu obedeço Cristo, eu vivo para amar e amar o meu irmão. A Páscoa é a maior prova de amor que o mundo pode ver, não só para o povo de Israel lá no Egito, como também Cristo, a nossa Páscoa, para quem aquele sacrifício apontava para um tempo distante, aonde Deus iria visitar o seu povo com a sua promessa feita em Gênesis 3,15, não para os descendentes de Abraão, mas para a humanidade. Ele cumpriu com aquela promessa e cumpre com a promessa feita também ao pacto abraâmico, cumpre com todas as coisas. Quando a Bíblia diz que Jesus veio cumprir a lei e não abolir, ele veio cumprir todas as coisas que estavam escritas a seu respeito, debaixo da autoridade da lei, e ele cumpre. Quando Jesus morre, quando ele está no madeiro, que ele diz: Pai, está consumado. Jesus cumpriu tudo, todas as exigências que a lei fez até aquele momento. E quando Jesus ressurge do túmulo, quando o túmulo, a morte não consegue prender, Jesus vem nos dar mandamentos que estão registrados em todo o seu discurso de suas biografias no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos, nas epístolas paulinas, pedrinas, joaninas de Judas e no livro de Apocalipse. Ali também tem doutrina para a igreja. Eu gosto muito de Gálatas 5, que diz assim: o fruto da carne aí olha lá quais são os frutos da carne, aquilo ali é inimizade contra Deus. Paulo fecha dessa maneira: os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é, primeira coisa, amor, longanimidade, benignidade, bondade, misericórdia, fé. Contra essas coisas não há lei. Quando você olha para o cordeiro representado lá no Egito, cordeiro manso, inocente, que não fazia mal a ninguém, morre no lugar do culpado para cobrir o pecado dos pecadores, para que o Senhor, por meio do sangue, visse que estava útil, ou seja, estava propício ele aceitar aquele povo e não punir com a morte. Mas agora o Senhor vai aos rebeldes, pune todo primogênito com a morte, poupando o restante, porque Deus poupou, porque Deus um dia viria a salvar aquelas nações na pessoa do Filho dele, que é o Cordeiro Pascual. Então, o que é Páscoa? Páscoa é um momento de reflexão. Páscoa, para os que se perdem, é a válvula de escape, é a corda que Deus lança, é o cabo, é a corrente de misericórdia que Deus lança. Para o pecador segurar nela, seja você um viciado, uma prostituta, um homossexual, um ladrão, seja você o que for, Deus está te chamando, Deus está falando: eis aí o meu filho. Desde os dias de João Batista, ecoa a voz de João Batista: eis o meu filho, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que permanecer no vício, nas drogas, na imoralidade, na podridão de uma vida totalmente fora dos padrões éticos de Deus para com o homem, para colocar o homem no caminho de santidade? O que é santidade? É se separar. Santidade não é porque você passa algum tipo de óleo, na tua cara de peroba e brilha, sai brilhando assim, como uma luz, uma estrela. Não, santidade significa separar. Deus está falando para o povo assim: ei, não vos conformeis com este século. Aí os homens têm os princípios de matar, adulterar, prostituir, mentir, roubar, assassinar. Não vos conformeis com isso, fugir do meio deles, porque eu vos dei algo melhor e mais excelente do que tudo isso. Palavra.
Então essa palavra aqui, ela dá a vida, mas ela também vai matar. Você tem medo de morrer por um tiro de fuzil? Eu também tenho, mas o tiro de fuzil vai matar o corpo. Você tem medo de morrer de uma facada? Eu também tenho, mas a facada vai matar o corpo. Mas essa palavra aqui, essa palavra aqui, ela vai, ou ela coloca você no céu, porque você acreditou, confessou e obedeceu, e entrou debaixo da proteção do sangue desse Cordeiro Pascual, para ser livre e liberto do domínio, do poder e da condenação do pecado, ou você permanece na sua posição, queixo duro, nariz em pé, se achando o dono da verdade, como se você nunca fosse morrer. Quando a morte chegar, não importa se for com uma facada, um tiro, um atropelamento, um sinistro qualquer, ou porque os teus órgãos vão se esgotar por causa da idade, uma coisa é certa: se você não estiver debaixo da obediência dessa palavra, se esse Cordeiro não for o Senhor da sua vida, lago de fogo. Ah, mas eu sou filho de Deus. Não, criatura. Filho de Deus é quem é nascido de Deus, e o nascido de Deus é gerado pela palavra. Lê o Evangelho de João capítulo 1 que você vai entender o que eu estou falando. Então, o que é Páscoa? Páscoa é momento de refletir. Para os salvos, é o momento de refletir e saber que Ele nos tirou de lá daquela prisão. Ele me impediu de ser um viciado, um jogador, um assassino, um bandido, um cracudo, um usuário de cocaína, um mentiroso, um ladrão, um traficante de órgãos, traficante de arma, traficante de droga. Ele me impediu de ser um homem derrotado, um homem destruído. Não adianta. Ele me impediu de ser tudo. Páscoa é tudo isso, é para mim. Páscoa é o momento de você refletir, o momento de você olhar para frente e olhar para você e lembrar de onde Deus te tirou. Todas as vezes que nós comemoramos a Páscoa, nós lembramos da escravidão do Egito, mas entendemos que nós fomos salvos por um Deus que nos deu salvação de graça, sendo nós, Paulo vai ensinar isso nas suas epístolas, inimigo de Deus, por causa do grande amor com que Ele nos amou. Estando nós mortos em delitos e pecados, Ele nos enviou o Seu Filho amado, para que por meio dele, Ele pudesse nos salvar e não nos condenar. Mas todos quanto receberam, Deus dá a eles o direito de se tornar filho de Deus. Mas para aqueles que se mantêm rebelde contra Deus, não aceita Jesus Cristo, porque quer viver uma vida de liberdade, de libertinagem, uma vida de qualquer maneira, esses se tornam donos de suas vidas, responsáveis por sua salvação e responsável por pagar o preço do seu pecado. Ele vive, ele come o que quer, goza do jeito que quer, faz o que ele quer, dá obediência a quem quer, mas no momento em que ele partir, ele vai levar todas as suas obras. Eu gosto muito de algo que meu pai contava na mesa para a gente quando era criança, e eu ouvia muito aquilo. Meu pai diz que morreu um pobre, e morreu um rico, e morreu um mendigo, e morreu várias pessoas. Aí estavam todos e se conheciam, um conhecia o outro, todos na fila do céu. E todos caminhando, um olhava para o outro: você aqui, rapaz? Olha, mas eu pensei que tu ia estar lá do outro lado, tu está aqui. O outro olhou para aquele camarada e falou com ele: não, mas eu também estou espantado com você. Como que pode? Eu vi você, você fez, pulou seca, saiu para cá, você é pior do que eu era ruim, mas tu era pior. Olha, aquele de lá era pior ainda, mas está na fila. Aí foram andando, aí tinha um sujeitinho lá, que era aquele camarada, né, que ninguém via ele fazer nada. Todo mundo falava assim: mas esse cara é uma mosca morta, esse cara faz nada, coitado. Trabalhava, comprava a comida dele, cumprimentava todo mundo, sempre bacana, sempre sério, né? Aí mais fulano, aí, e tinha uma velhinha cansada com atrás, todo mundo, né? Aí, quando a porta abriu a eles, por gentileza: não, essa senhora primeiro, pode essa senhora primeiro. Aí a senhora chegou lá, aí o anjo abre a porta, e quando a senhora chega assim, né, aí o anjo olha para ela e pergunta: o que tu tens? Aí ela pega, aí tinha um roupão, tinha que abrir o roupão, o anjo tinha que olhar o que estava dentro. Aí quando ele abre assim, o anjo falou, olhou,
falou, o que a senhora traz? Ela falou, nada. Aí, o que a senhora tem? Ela abriu, ele não trazia nada na mão dela. Ela só abriu uma roupa assim. Aí o anjo olhou, no sentido de olhar para dentro, coração, que Deus vê lá no coração. Aí o anjo pegou e falou, bendita amada de Deus, entra para o reino do gozo que está preparado. Aí quando eles viram a velha sem nada entrar, meu querido, aí pronto. Aí um olhou para o outro e, rapaz, minha bolsa, ó, cheia de ouro, prata, tem muita coisa boa aqui. Não deu nada lá para o anjo. E entrou, aí foi o primeiro chegou, e o mais folgado com a bolsa maior falou, eu vou entrar na frente, aí todo mundo ali, olha o tamanho da minha bolsa. Era o mais rico, foi lá, entrou, aí o anjo chegou e falou, o que tu traz? Aí ele botou a bolsa no chão e falou, tem aqui coroa de ouro, pérola, diamante, prata, pérola de concha, tem tudo que é valioso aqui, que eu consegui angariar toda a minha vida para ti. Os outros, todos eles, tinha menos do que aquele. Aí o anjo falou assim, muito bom, tudo isso é teu. Aí o anjo, não, eu vou dar para o reino. Não, o anjo falou, não, tudo isso é teu, isso aí é conquista tua. Agora, abre para me ver. Quando ele abriu assim, o anjo saiu para trás e falou, a outra porta, essa não. Aí a outra porta, meu pai falava assim, lá meu filho, eles entravam e caíam no fogo do inferno. Aí o primeiro, quando ele abriu a porta, escutou gritar, os outros já pararam assim, aí começaram a largar as bolsas pelo caminho. Aí eles queriam abrir a roupa, mas não conseguiam abrir a roupa, só abria a roupa quando chegava perto do anjo. Aí o segundo, depois desse rico, foi quando chegou perto, ele já largou a bolsa dele, ele nem mostrou nada da bolsa. Aí o anjo falou, olhou para ele, o que tu traz? Aí ele largou a bolsa, nada. O anjo falou, muito bem, abra. Aí quando ele foi, estava duro, ele abriu. Quando abriu, o anjo falou, a outra porta. Aí ele olhou primeiro para os outros assim, eles conheciam a vida de todo mundo, né? Conhecia a vida de todo mundo, era tudo igual. Aí, moral da história, ele foi, aí os outros não foram nem em direção mais ao anjo, eles iam em direção ao anjo, eles saíram dizendo, caiu um por um. Moral da história, nós sabemos como nós estamos vivendo, cada um conhece a sua vida, ninguém é melhor do que ninguém, quem vive na justiça é justo, e a sua justiça está marcada como selo de salvação dentro de você. O que você tem feito, como você tem vivido e a quem você tem obedecido. Você vive nesse mundo só para angariar riqueza, fazer fofoca da vida dos outros, trair as pessoas, roubar, matar, destruir, praticar imoralidade? Muitas das vezes o justo, ele sofre covardia, ele sofre investindo o diabo em todas as partes. Para que Satanás faz isso? Para tentar roubar o tesouro que tem dele, roubar aquilo que está lá, que aquela senhora abriu e valia mais do que todos os tesouros, ouro, prata, pedras preciosas, que o rico trouxe em suas mãos, pensando que o reino de Deus se compra com ouro e com prata. Não! Quando o anjo olhou para o coração daquela mulher, ele viu o selo que estava nos umbrais daquela porta. Quando o selo está no umbral da porta, o diabo não entra, o destruidor não entra. O destruidor vem para matar, roubar e destruir, mas aquele que sela é o que está dentro. E quando o Senhor olha para um filho dele, quem o Senhor vê? Quem? Isso está registrado na Bíblia. Lá na igreja de Antioquia da Síria, os crentes viviam de uma maneira tão santa, tão poderosa, parecida com Jesus, que quando os moradores de Antioquia olharam para os pregadores daquela igreja, lá tinha mestres, doutores da palavra, quando Barnabé chega lá, Barnabé fica maravilhado de ver uma igreja levantada por gentil e tão bem organizada pelo poder e pela autoridade do Espírito Santo. E o povo daquele lugar, quando olha para aqueles homens, eles olham para eles e dizem assim, eu tenho, vamos supor que eu fosse um morador lá de Antioquia da Síria e não fosse um cristão praticante do caminho, como era conhecido. A partir dali, o homem passa a ser chamado de cristão. Foi o maior presente que Deus deu à igreja, por causa de um testemunho verdadeiro e fiel. Vamos supor que se eu não fosse crente, olhasse para os moradores da Antioquia da Síria, também era morador de lá, estava lá vendo o testemunho da igreja, olhar e falar, rapaz, eu tenho ouvido você falar desse Cristo que prega.
eu tenho ouvido você anunciar, eu tenho ouvido falar de cura, eu tenho ouvido você falar dos padrões morais, de um padrão, de uma vida totalmente diferenciada do mundo. E olha, se esse Cristo de vocês é tudo isso que vocês estão dizendo, então vocês se tornaram cristãos. Sabe o que significa dizer, ó, vocês se tornaram cristãos? É vocês se tornaram pequenos cristos, portam ele dentro de vocês. E é isso que é uma verdade, que Deus não deu como doutrina, mas foi revelada pela autoridade daquilo que Deus causa dentro do coração do homem por essa palavra. Te torna um pequeno Cristo, praticante do Cristo. Por isso Paulo vai afirmar: sejam imitadores de Deus, como eu sou de Cristo Jesus. Ele está falando, ó, eu imito Deus por meio desse homem. Quero ser igualzinho a esse homem. Sejam vós também imitadores de Deus por meio de Cristo Jesus. Imitem a Cristo. Eu estou imitando ele. Por eu imitar ele, Paulo foi o maior evangelista que o mundo teve até hoje. Paulo foi o maior doutrinador que o mundo teve até hoje. Paulo foi o maior pregador que o mundo teve até hoje. Se existe doutrina, Deus derramou. Deus abriu os diques da sabedoria do céu. Deus abriu os oceanos de sua graça e derramou pela vida de Paulo no seio da sua igreja, a qual nós somos sustentados por esta palavra. E este cordeiro, que significa libertação, que significa liberto da escravidão, que significa nova vida, que significa que ele nos fez seu povo, povo seu, rebanho seu, do seu pastoreio. Cristo é a nossa Páscoa. A ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Cristo, a nossa Páscoa. Páscoa é libertação. Páscoa é reflexão. Se hoje eu estou com a minha família reunida na minha casa, nós estamos comendo aí o nosso bacalhau, seja o que você estiver comendo, coma o melhor, viva do melhor, goze dessa comunhão, dessa paz. Tudo isso foi proporcionado por meio dele e para ele. A ele toda a honra, a ele toda a glória, a ele todo o louvor. Quero louvar a Deus, porque se tornou um momento, por causa da mensagem, propício para este louvor. O que nós vamos fazer quando nós estivermos reunidos, quando você está com a sua família, ou você que está atravessando um momento difícil, mas crê neste Cordeiro, crer neste Filho de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória.
Gênesis 3,15. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Aleluia! Pelas promessas, ali quando Deus faz por meio de Noé, pelas promessas quando Deus faz por meio do pacto de Abraão, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Pelas promessas dos profetas aos sacerdotes, pelas promessas feitas à raiz de Davi, pelo nascimento de João Batista, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Pelo nascimento de Jesus, pelo testemunho de João Batista, pelos exames dos sacerdotes ao Cristo de Deus, pelos exames das autoridades civis, pelo sangue que foi derramado, pela ressurreição do Cordeiro de Deus, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Pelo derramar do Espírito Santo em nossos corações, a Ele a glória, pela vida e o testemunho dos apóstolos, pela revelação do livro de Apocalipse, e por ele ser o Senhor dos senhores e os Reis dos reis. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Bendito seja o Senhor, o Criador do céu e da terra, que nos deu a vida e que a sustenta. Bendito seja o nosso Deus Santo, o único, o governador de todo o cosmo e do universo, que nos preparou tão poderosa salvação, nos enviando o seu Filho na forma de homem, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito seja o seu sangue derramado no madeiro. Bendito seja o momento em que ele disse: está consumado. Bendito seja o momento da sua ressurreição. E bendito seja o nosso Deus por toda a eternidade. A Ele a honra, a glória e todo o louvor. Sei que sou homem pó e cinza, mas neste momento eu convido todos os principados e potestades do cosmos, do universo, juntamente com todo ser vivente que respira e que possui vida biológica, inteligente e racional, para bendizer ao Senhor, ao nosso grande Deus, ao nosso poderoso, o possante de Israel. Aleluia. Shema Israel, Adonai Elohim
Adonai, Hu, Echad. Santo é o Senhor dos exércitos para todo o sempre. Aleluia. Bendize ao Senhor todos os povos. Bendize ao Senhor nosso Deus. Glória, 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 glória. Oh Jesus, estou sentindo a sua presença. Aleluia. Oh meu Deus. Santo é o Senhor dos exércitos. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Me ajude, ajude o teu povo, ajude cada um de nós. Santo é o Senhor dos exércitos. Santo é o Senhor dos exércitos. Pastor Jorge, vem falar sobre oferta. Aleluia. Aleluia. Oh Jesus, como tu é maravilhoso. Bendito seja o Senhor. Com a palavra rápida sobre oferta. Sobre oferta. Nós vamos. Glória a Deus. Sempre a igreja do Senhor, com a paz do Senhor. Deus abençoe você nesta noite, nessa semana que está começando. Hoje estamos aqui diante do Senhor, louvando, glorificando, adorando Ele. E chega esse momento que nós trazemos nossa oferta, nossos dízimos, para quê? Como nossa adoração, nossa gratidão por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado em nossas vidas. Nosso Deus é um Deus, como foi pregado e falado, um Deus de amor, de misericórdia, de graça e de perdão. Graças a Ele, Ele não nos tem deixado faltar nada. Ele tem provido a cada dia o nosso pão, o nosso alimento, o nosso sustento, a nossa saúde. Aleluia. Então, nesse momento, como diz a palavra do Senhor, iremos retirar nosso dízimo, nossas ofertas. E você que está aí presente, participando através da internet, dê também a sua oferta, seu dízimo. Entre em contato com o pastor Américo e ele irá mostrar os canais para você fazer a sua oferta, o seu dízimo e a sua oferta missionária. Amém? Mano, vem recolher a oferta, o dízimo, depois a senhora ora por oferta pelo dízimo. Vai lá para frente. A irmã vai recolher. A irmã vai lá e apresenta. Aleluia. Glória a Deus. Saudar a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Abençoa, Pai, Senhor, os em nome nossos do corações. Cristo, meu Pai, Louvamos e Senhor, agradecemos o abençoar, teu Senhor, nome. todo dizimista, todo ofertante da tua casa. Aleluia. Ah, Senhor, como diz a palavra, Senhor, que o Senhor venha trazer mantimento para a casa de cada um. Senhor. Aleluia. O Senhor conhece o coração de cada um e sabe, Senhor, que todos nós, meu Pai, queremos ajudar a tua obra, Senhor. Aleluia. Mas até os que não têm para dar, Senhor, abençoa para que venha ter, meu Pai, para dar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Sim, Pai, meu Deus. eu te peço, Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Espero que o Espírito Santo tenha falado em vossos corações por meio dessa mensagem, que seja edificante para a sua vida. Agora eu peço uma oração. Senhor, abençoa teu povo que vai para os seus lares. Leva debaixo da tua graça, de tua misericórdia, de tua proteção. Abençoa o teu rebanho, abençoa o teu povo, onde estiver, meu Pai. Que o Senhor possa trazer obreiros, pessoas que venham aprender a tua palavra neste lugar. Nos ajude a permanecer de pé, a enfrentar, Senhor, todas as dificuldades, a adversidade que possa vir sobre nossas vidas e me dê força para enfrentar que já estou vivendo. Seja conosco, nos abençoe, leve o teu povo em paz, debaixo da tua graça, da tua obediência. E obrigado por nos visitar com a tua palavra, com o teu Espírito e de permanecer dentro de nós. Te damos graça no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Todos digam amém. Graças a Deus. Um abraço.